Olá, este é o programa Cubatão, seus caminhos e sua história, aqui pela TV Polo. O nosso tema de hoje tem a ver um pouco com a heráldica. Heráldica, que é aquela ciência que estuda os brasões, esses símbolos que identificam cidades, estados, famílias, inclusive. A heráldica é uma ciência muito antiga, ela remonta à Idade Média, quando os guerreiros utilizavam símbolos para se identificarem, para que a visualização de cada tropa fosse mais visível. Posteriormente, famílias começaram a utilizar esses brasões e, muito recentemente, virou símbolos, principalmente que identificam países, cidades ou mesmo estados. E é um pouco disso que nós vamos falar hoje. Vamos falar, portanto, do brasão do nosso município. Este símbolo que nós vemos todos os dias, seja na bandeira oficial da cidade, seja em documentos oficiais, enfim, ostenta fachadas de prédios públicos, e que muitas vezes nós não compreendemos, não sabemos o significado de cada item que compõe estes símbolos. Nós vamos falar do brasão atual e vamos falar também do brasão antigo, do primeiro brasão que foi instituído quando a cidade foi emancipada em 1949. E para encerrar o programa, nós vamos falar de uma proposta de um grande cubatense, já nós falamos o nome, que propõe uma pequena alteração no nosso brasão atual. Então é esse o nosso tema. Vamos falar sobre o nosso brasão de armas, o brasão que é o símbolo de nossa cidade. Então eu convido a todos agora a visualizar o nosso brasão atual, que foi instituído pela Lei número 48 de 1969. Ele foi idealizado na época pelo Adalberto Lima, que era um renomado estudioso de heráldica do Brasil, e ele foi contratado naquela ocasião pelo antigo Centro de Ciências, Letras e Artes de Cubatão. O brasão de Cubatão, ele como eu disse, ele é de 1969 e nós podemos interpretá-lo da seguinte forma. O escudo português ou ibérico, que recorda a nossa origem, a origem lusitana de nossa pátria, a roda dentada no centro do brasão. A roda dentada evidencia e simboliza o progresso industrial do município. O sol dourado, refulgente, traduz a iluminação brilhante do astro-rei, do sol, em contato com a areia prateada. A flecha e a alabarda que cruzam o sol no centro do escudo, fala das lutas travadas entre os índios e os bandeirantes no começo do processo de colonização do Brasil. E os três escudetes, com fundo azul, destacam as riquezas do município. A energia elétrica, que é representada aí pela usina Riborden, o petróleo, representada pela refinaria Presidente Bernardes, e o aço, representado ainda no momento da instituição do brasão pela COSIPA, atual Usiminas. E as duas datas que estão decorando o listel significam, respectivamente, a fundação, ou melhor, a elevação de Cubatão a povoado, e que é 1833, e 1949, a nossa emancipação. O escudo é ladeado pelas folhas de bananeira e encimado pela coroa de 12 torres. Então este é o nosso símbolo maior, o nosso brasão de armas. E nós vamos ver agora o brasão antigo. Então, da mesma forma, eu convido a todos a visualizar
o brasão antigo, e nós vamos falar um pouquinho de sua simbologia. Ele foi instituído pela Lei 638 de julho de 1966. Cubatão já era emancipado desde 49, e somente a partir de 1966 passou a contar com o símbolo heráldico que distinguia a cidade. O brasão antigo, ele era composto dos seguintes elementos: de metal prata escudo em estilo inglês, com bordas em esmalte vermelho, contendo em campo, no terço inferior, na parte central, sol de fogo, em esmalte vermelho, com raios lançados sobre o campo de prata. Depois, uma engrenagem de 14 dentes, bem no centro do brasão, sobre o sol e o fogo, com diâmetro de 4/5 deste, assentada sobre a barra dentada, na altura da base do escudo, ambos em metal ouro. Depois, o arco e a flecha cruzado com uma alabarda em metal ouro, tocando as bordas do escudo no seu terço inferior. As duas folhas de bananeira em esmalte verde, ladeando o escudo, cruzadas na base com laço de metal prata. E o listel em base em metal prata, com 4 volutas, tendo nos anversos superiores, à direita, a data de 1949, e à esquerda, 1533, em algarismos arábicos. E na parte inferior, a legenda em latim, Dum volvitur orbis laboratur, que significa: enquanto o mundo gira, nós trabalhamos, escrita em metal ouro. E a coroa de 3 torres, em metal ouro, com portão central, encimado o escudo. Então, esses são os elementos dos 2 brasões da cidade, o antigo e o atual. Quando houve essa modificação, em 69, algumas considerações foram levantadas para que fosse justificada a alteração do brasão. Primeiro que o primeiro ostentava um escudo inglês, ou seja, que não tinha nenhuma relação com a história do povo brasileiro, que foi, como todos nós sabemos, colonizados por portugueses. O escudo inglês, portanto, estava sendo utilizado de forma indevida. O escudo atual, que mostra as características do escudo português, foi adotado, então, na alteração do brasão. A coroa, com as torres que a gente vê no primeiro, mostra ainda a condição de vilarejo. Dentro dos símbolos da heráldica, a torre com as três torres que é possível ser vista, né? Ela simboliza a condição de vila emancipada. Portanto, merecia uma reforma do brasão, colocando então o brasão já com a coroa da forma identificada como cidade. Daí a importância de se fazer esta alteração. Eu havia dito que há uma pessoa na cidade que defende, então, uma pequena alteração neste símbolo maior da cidade. E é o que nós vamos ver daqui a pouco no próximo bloco. Até já. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Lá estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo, hoje falando sobre o brasão de armas da cidade. E falamos agora há pouco que, bem, primeiro falamos de cada elemento que compõe ambos os símbolos, né? O anterior e o atual, brasão da cidade. E por último falamos de uma proposta
de alteração no brasão atual. E que proposta é essa? Nós citamos que no brasão anterior é citado a data de 1533 e 1949. 1533, nós já falamos aqui em outros programas, se refere à data em que Cubatão foi, o nome Cubatão foi citado num documento oficial quando Martim Afonso de Souza divide as terras da capitania com os portugueses. E coube ao fidalgo Rui Pinto as terras que coincidem com o território de Cubatão. Erroneamente, muitos acreditam que isso tenha sido a fundação do povoado de Cubatão. Não foi bem isso que aconteceu, mas a data marca o início do processo de povoamento da cidade, naquele momento de apenas terras que eram cedidas ao Rui Pinto, mas que séculos depois se transformaria numa cidade. A data é importante, lógico, por ser a nossa certidão de nascimento. 10 de fevereiro de 1533 é a certidão de nascimento de Cubatão, pois consta num documento oficial a divisão dessas terras. Em 1949, como todos sabemos, é a data de emancipação do município. O brasão atual consta a data de 1833 e 1949. Por que esta alteração? O que houve em 1833 para que merecesse figurar no brasão da cidade? Bem, 1833 é um período em que Cubatão começava a experimentar um crescimento. Alguns anos antes, no final da década de 20 do século XIX, algumas famílias de portugueses haviam sido convidadas para ocuparem as terras de Cubatão. Estamos falando das 5 famílias dos açorianos, as 5 famílias dos Manuéis, ou os 5 Manuéis que vieram morar em Cubatão, a convite da província de São Paulo, para que, a partir da instalação, houvesse um incremento da agricultura, que viessem mais pessoas para residir aqui e realmente se transformasse numa vila, numa cidade. Portanto, isso ocorreu, esta elevação, suposta elevação a povoado, ocorreu através de uma lei de 1833. O fato é que não houve, com o passar dos anos, um crescimento que justificasse a manutenção de uma vila, ou mesmo como um povoado instalado em Cubatão. E em 1841, por força de uma nova lei, Cubatão passa a ser um anexo a Santos, passa a ser um distrito de Santos. E Cubatão deixa de ostentar uma certa autonomia, virando um bairro do município vizinho, que somente em 1949, por força da emancipação, Cubatão passa a ser uma cidade independente. Recentemente, conversando com o ilustre professor João Jorge Peralta, que foi secretário de Educação no governo do prefeito José Oswaldo Passarelli e que é um pesquisador da cidade, membro do Instituto Geográfico de Santos e por gostar muito da cidade, tem feito a seguinte proposta: retirar do brasão atual a data de 1833 e recolocar a data de 1533, que é uma data com muito mais significado histórico, porque marca o início do processo de existência do município de Cubatão. É lógico que isso passa por uma série de fatores de estudo, de projetos de lei, inclusive, para que vire uma lei e passe a vigorar o brasão com essa nova data. A gente espera que isso venha a ocorrer, porque, na verdade, se trata de fazer justiça com a própria história. Cubatão é uma cidade que tem a sua origem
no contexto da colonização do Brasil. Por hoje é só, espero que todos tenham gostado e voltaremos no próximo programa com um pouco mais de nossa história e nossa cultura. Até a próxima.